Uma das coisas mais perguntadas aí sobre o Strap era se você podia controlar a parte da administração para poder, por exemplo, definir quem é um usuário principal, admin, quem é só o cara que vai editar. Então muita gente olhava para a administração do Strap, essa aqui é a base, certo? E perguntava como que eu posso fazer para, por exemplo, sumir essa parte aí de settings, essa parte dos plugins e tal. Como fazer para definir melhor quem pode editar o que, quem não pode editar. Enfim, isso é muito importante para uma administração, para um CMS, claro, porque afinal de contas, essa parte principalmente aqui do Content Type Builder, que é onde a gente cria aqui os nossos campos e tudo, a gente não quer deixar isso aí aberto para qualquer pessoa leiga consiga editar e aí, sem querer, pode até acabar estragando a API. Em produção isso aqui fica bloqueado, mas mesmo assim é melhor não mostrar para um usuário leigo do que causar dúvidas e dificuldades, ok? Então, em geral, o que a gente quer no CMS? A gente quer que o CMS ele fique mais fácil para o usuário, para, por exemplo, uma pessoa que não entende muita coisa, mas sabe, aqui eu vou adicionar meus produtos, aqui eu vou adicionar tal coisa. Aqui, por exemplo, eu vou adicionar os autores do blog, do curso, enfim. Eu estou usando aqui como exemplo a administração da landing page, né? A landing page é essa daqui que a gente fez no curso. Toda ela é dinâmica, então, por exemplo, tem partes como essa daqui, por exemplo, do author, onde pode criar diferentes authors aqui dentro, e a landing page, que é um single type que preenche tudo, né? E aí, essa versão nova permite com que, por exemplo, eu aqui sou um super admin, então eu tenho acesso a tudo que eu quero, mas eu tenho como limitar também, como por exemplo, determinar que o usuário normal não possa ver isso daqui, ou que, por exemplo, o usuário só possa ver o conteúdo que ele criou. Se ele não criou aquele conteúdo, ele não pode ver. Então, para isso, essa versão 3.1 nasceu, e para configurar é muito fácil. Basta vir aqui em Settings e a gente vai ter uma nova parte aqui de permissões. Então, deixa eu dar até um zoomzinho aqui. Nessa parte aqui de permissões, nós temos duas coisas. As roles, que são basicamente os papéis, né? Então, que a gente pode ter aí no Strap. Na versão gratuita, são 3 papéis. O Super Admin, o Editor e o Author. O Super Admin é aquele cara que pode fazer tudo. Basicamente, era o cara de antes. Você pode construir a ideia da API, instalar plugins, instalar coisas da Marketplace, fazer configurações, editar conteúdo, tudo. Esse é o Super Admin. O Editor, ele consegue editar todas as informações que, mesmo não sendo dele, e também publicar esses conteúdos, mas ele, por exemplo, já não consegue entrar nessa parte de plugins, essa parte do general aqui, ele não tem esse acesso para coisas específicas da administração. E por último, nós temos o author, que basicamente ele só pode controlar o conteúdo que ele mesmo criou. Ou seja, por exemplo, eu tenho 3 autores aqui, certo? Esses 3 autores foram criados através do Super Admin. Então, o author, por exemplo, se ele abrir essa área aqui, ele não vai conseguir ver esses 3. Por quê? Porque não foi ele quem criou. Se não foi ele quem criou, ele não pode mexer nessa parte, ok? Então, vamos lá, vamos ver como que funciona então. Se eu vir aqui em Users, eu só tenho um usuário, que é o meu mesmo. Quando eu criei essa administração, ele é a Super Admin. Como Super Admin, eu posso criar novos usuários. E para criar é muito fácil. Basta clicar aqui em Create New User, ok? Eu determino o usuário, por exemplo, eu vou botar aqui Editor User. Eu preciso passar um e-mail da pessoa, então vou botar, por exemplo, editoruser.com aqui e definir a role dele. Eu quero que seja editor. E se eu quiser, eu posso botar mais roles também, ok? Então, no caso aqui, eu quero que seja editor só, não sem nenhuma coisa a mais. Botei aqui o editor, eu vou criar esse usuário. No momento que ele cria o usuário, ele faz uma coisa muito, muito útil, que é o seguinte. Ele envia por e-mail, ok? Um pedido, mas se no caso você colocar um e-mail avacalhado, como esse daqui, por exemplo, ou mesmo só para testar aqui em modo local, ele te dá uma URL aqui, já para você se registrar, ok? Então vou copiar essa URL aqui e vou abrir um browser novo,
ok? E aí ele me dá essa área aqui para eu editar. Ele já vem com first name, já vem com last name e com e-mail eu não consigo nem mudar. O nome e o sobrenome eu consigo, mas o e-mail eu não consigo. Aqui na senha eu consigo botar qualquer coisa. Não qualquer coisa, precisa ser uma senha um pouco maior e pelo menos ter uma letra maiúscula. Então eu vou botar aqui um strap123 com S maiúsculo e vou clicar aqui em Let's Start. E aí reparem só, nessa parte aqui, no momento que eu entrei, reparem que eu não tenho mais aquela parte dos plugins de por exemplo, controlar os dados e tudo, e nem a parte do General. Mas eu tenho aqui, por exemplo, o Authors, eu consigo editar, afinal de contas o editor ele consegue editar todos os dados, né, que tiverem. Então eu consigo aqui a landing page, consigo o author, consigo ver as imagens que subiram, mas se eu quiser, por exemplo, criar uma nova single type, eu já não consigo. Se eu quiser criar um novo collection type, eu não consigo. Não consigo ver os usuários do sistema também, enfim. Essa minha parte aqui já é bem mais limitada. Basicamente, eu consigo editar as coisas que existem, mas eu não consigo também criar, eu posso criar uma coisa nova, mas eu não consigo, por exemplo, criar novas tabelas, novas collections, ok? Eu posso criar um dado novo sem problema nenhum. Eu vou criar, por exemplo, aqui, ó, editor, vou botar aqui uma row user, vou botar aqui, ó, uma URL social link do Twitter, vou botar aqui um https twitter.com e vou botar editor user, qualquer coisa, e vou botar uma descrição qualquer aqui, ok? A foto não é obrigatória, então se eu salvar vai funcionar normal. Na realidade a foto é obrigatória sim. Então vou pegar, por exemplo, essa foto aqui que já existe, que é a minha, e vou salvar. Prontinho. Temos ele aí criado sem problema nenhum. Então, como vocês podem ver, a gente consegue criar com o editor sem problema nenhum. E a gente também consegue editar dados anteriores. Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui, botar 1, 2, 3 e salvar, eu consigo, sem problema nenhum, ok? Se eu quiser voltar aqui e editar corretamente, eu consigo. Então, esses aqui são os poderes do editor, ok? Então, esse é o editor. Deixa eu fechar isso aqui e voltar lá para a nossa administração. Eu vou criar agora um novo usuário que vai ser o author. Então, create new user, vou botar aqui author user e vou botar author@user.com. Vou vir aqui e vou escolher o author, ok? Eu vou criar esse usuário. Mesmo processo, ele fez aqui para a gente uma URL para facilitar. Vou entrar nela, vou colocar aqui uma senha qualquer. Então, strap123 e vou iniciar, ok? Reparem que, olhando a priori, parece que o author é exatamente igual ao editor, né? Aqui, pelo menos no menu, reparem, eu não consigo ver aquela parte de administrativa, né? Mas eu consigo, por exemplo, ver as coisas aqui. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Authors, aí sim eu vejo uma diferença. Reparem, eu não posso ver e nem editar nenhum conteúdo que eu não seja o autor. Então, por mais que tenha outros autores aqui, eu não posso ver e nem editar. Então essa é uma segurança para que o author aqui ele só consiga ver as coisas de fato dele. Pensa, por exemplo, num sistema SaaS, né, Software as a Service, onde a gente tem uma administração só e aí várias pessoas podem cadastrar os seus produtos e a gente vende numa marketplace. Tipo uma Udemy da vida, né? Na Udemy a gente pode criar os nossos próprios cursos, mas eu não posso editar o curso de uma outra pessoa. Então, pensa no mesmo sentido, assim. Basicamente, eu consigo delimitar para que a pessoa edite somente os produtos dela, os produtos que ela cadastrou, ok? E aí, a pessoa não consegue ver os produtos das outras pessoas, mas na minha API eu tenho os dados de todo mundo. Então dá para fazer um esquema de SaaS bem legal já trabalhando somente com isso. Então vocês conseguem ver o poder aí do Strap. Só que ainda tem mais, olha só. Se eu fechar aqui, vamos voltar para a parte do Super Admin. Eu consigo controlar aqui os usuários, né? A gente fez isso. E aqui dentro da row eu consigo editar também permissões de uma forma mais granular dos próprios editores e autores. Por exemplo, eu posso clicar aqui em Author, ok? E aí eu posso definir até o que ele pode ver ou não. Digamos assim, eu não quero mais que o author veja, por exemplo, lá tinha landing page, eu não quero que ele veja. Então eu vou desmarcar essa opção aqui
de landing page, ou seja, ele não vai poder mais criar, ler, atualizar, editar, ou seja, por mais que ele pudesse criar, eu não vou permitir. A mesma coisa para o author, então não vou deixar ele ver nada. Nenhuma tabela o author vai poder criar. No caso, óbvio, não faria muito sentido, né? Ele não poder nem editar nada, mas só para vocês verem o funcionamento. Então, desmarquei tudo, salvei. Um detalhe que vocês podem ter visto, pode ser bem mais granular, eu poderia editar várias coisas aqui, só que se você notar, ele está marcado aqui como bloqueado, então eu não consigo editar tão granular assim, pelos fields nem nada, porque pela plataforma gratuita, a gente só consegue editar essa parte assim, não tão granular, ok? Então eu não consigo editar exatamente só o que eu quero que ele mexa, eu não consigo mexer nessa granularidade, mas mesmo assim eu já consigo fazer bastante coisa mesmo com as permissões que eu já tenho. Se você quiser uma granularidade ainda maior, o Strop já tem agora um serviço pago, uma parte Enterprise, que você pode ver lá o preço de cada coisa, as diferenças de granularidade e as coisas que você ganha, sendo o Silver ou o Gold, ok? No nosso caso, o Free ele já é muito bom, já serve bastante para a gente. Então vou desmarcar aqui o author, já desmarquei a landing page, vou salvar, ok? E aí, se a gente tentar acessar com esse author aqui, deixa eu abrir uma nova aba, né? Eu fechei, eu dei mole, deixa eu abrir aqui, entrar no admin. E tentar entrar com ele authoruser.com. Aqui a minha senha foi strap123. Reparem, olha só, eu não consigo, como eu defini lá, que não pode nem ver, nem editar, sequer criar, eu sequer vejo ele aqui. Então, por exemplo, eu não poderia, como autor agora, sequer criar autores. Então, pensa assim, digamos que a gente tenha algumas tabelas mais específicas que a gente não queira que o autor crie, mas a gente queira que, por exemplo, um editor possa criar esses dados nesse novo campo. Então, o editor pode mexer, mas o autor não pode. Um exemplo clássico seria, por exemplo, a landing page, né? Eu quero que o editor, que eu sei que faz parte aí da minha administração e tudo, do meu projeto, ele já é uma pessoa que entende mais das coisas, eu quero que ele possa editar a landing page e tudo. Então, o editor seria uma pessoa da minha equipe, que é leiga, não sabe, por exemplo, criar tipos nem nada, mas ele que vai criar as landing pages, os dados e tudo. Então, eu posso dar a liberdade de criar single types e tudo. E o autor eu botaria, por exemplo, para os produtos. Aí o autor cria os produtos dele, tudo, vende na marketplace tranquilamente, e aí ele pode ver as tabelinhas dele. Então conseguem ver como que isso deixa bem granular, bem interessante, a gente consegue trabalhar bem com as permissões e ter uma administração bem interessante aí com o Strap. Então o Strap, na minha opinião, hoje ele está cada vez atualizando mais essa versão nova, eles fizeram muito rápido, muita gente estava pedindo, muito mesmo, e eles pegaram e fizeram, e agora que eles tiveram um aporte, eles estão crescendo muito, olha a quantidade de stars aqui que eles têm, eu creio que o Strap vai crescer muito, muito mesmo, então muita coisa nova legal vai estar vindo aí para a gente poder trabalhar, tanto na parte do free, obviamente eles vão colocar coisas no modo pago, mas a gente tem que lembrar também que como isso aqui é open source, eu posso simplesmente vir e eu posso ver como eles fizeram essa parte, essa engenharia aqui, e eu mesmo fazer a minha configuração se eu quiser. Então, por ser open source, a gente consegue mexer em tudo que a gente queira, a gente consegue fazer essas edições também. Óbvio, vai precisar de um trabalho maior de programação, mas não é nada impossível que a gente não consiga trabalhar, e tudo é em JavaScript, que facilita muito a nossa vida. Então eu espero que você tenha gostado aí do Strap, e se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e não está entendendo nada, eu tenho alguns outros vídeos sobre o Strap, eu vou deixar no link aí embaixo, e se você quiser aprender ainda mais coisas sobre o Strap, como funciona, como criar páginas e etc, eu tenho um curso que é o React Avançado, onde eu ensino a criar um e-commerce do zero até a produção, onde a gente utiliza o Strap, o React, o GraphQL, enfim, são várias tecnologias que a gente vai aprender num curso bem extenso e bem interessante, e eu vou deixar o link para vocês aí embaixo também. E se puder, curte, compartilha, se inscreve no canal para ter mais conteúdos.